E agora, quando David Banner se enfurece ou se sente ultrajado, transforma-se e tem que enfrentar sua maldição. O Incrível Hulk. Oi, gente! Estão lembrados que a gente falou sobre o Médico e o Monstro lá no vídeo do Projeto Penny Dreadful? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem. Lembrando que eu não vou falar sobre a série nesse vídeo, vai ser exclusivo sobre o livro. Depois vai ter um vídeo para comparar o livro e a série e o que vocês quiserem que eu comente. Essa é a segunda vez que eu leio esse livro e das duas vezes eu tive exatamente a mesma reação. A história é contada do ponto de vista de um advogado, Mr. Utterson, que é muito amigo desse Dr. Jekyll, que é um cara extremamente honesto, respeitado. E aí o Mr. Utterson começa a ficar muito preocupado porque o amigo dele, Dr. Jekyll, travou amizade com um certo Mr. Hyde. Vale aqui o trocadilho, né? Hyde, verbo to hide. E esse Mr. Hyde é tipo pior pessoa. As pessoas olham pra ele, sentem uma certa aversão, ele parece ser uma pessoa cruel. E aí o Mr. Utterson faz tipo a sua mãe quando ela fala: olha, eu não quero que você ande com fulano, porque ele não consegue entender como que o Dr. Jekyll anda com alguém e deixa alguém como o Mr. Hyde ter acesso à sua casa. E as coisas pioram quando esse Mr. Hyde mata alguém, e uma pessoa importante na sociedade londrina. O que exatamente esse Mr. Hyde quer e por que ele é tão amigo do Dr. Jekyll? É isso que o advogado Mr. Utterson quer entender durante todo esse livro. O Médico e o Monstro é um livro que eu senti que você saber o final da história estraga. Isso nunca tinha acontecido comigo. Vocês sabem que eu gosto de ler esses livros antigos e é tipo muita pretensão não querer saber o final dessas histórias. O problema é que o Médico e o Monstro é construído como uma história de detetive. E apesar de ter outros tantos temas pra gente analisar, a recompensa final, que é saber a resolução do mistério, ela acaba no começo porque a gente já sabe o final. E tá ficando muito difícil falar sobre isso sem dar spoilers. Então, se você não sabe o final de O Médico e o Monstro, se você não sabe qual a relação que o Dr. Jekyll tem com o Mr. Hyde, eu não sei como é que você conseguiu ficar imune até agora. Mas então, procura o livro pra ler, ele é curtinho. O original em inglês já tá no domínio público, depois você volta e vê o resto do vídeo, porque agora eu vou ter que dar spoilers. 3, 2, 1. Valendo! A gente fica agoniado porque a gente sabe que são a mesma pessoa e todos os outros personagens ficam: oh meu Deus, o que está acontecendo? O livro só foi valer a pena pra mim mesmo lá no penúltimo capítulo, quando tem a narrativa do Dr. Lanyon, que ele conta que viu o Mr. Hyde se transformar no Dr. Jekyll e ele surta. E aí logo depois tem a narrativa do próprio Dr. Jekyll contando como foi que ele chegou a essa ideia de se dividir, né? Dividir o seu lado ruim do seu lado bom. Só esse capítulo final da narrativa do Dr. Jekyll já dava um super ensaio sobre a natureza humana. Podia ser só ele, a história já ia ser muito boa. O Robert Louis Stevenson, ele era meio obcecado com essa coisa de dualidade do ser humano. Olha bem pra cara dele, ele é o tipo de pessoa que escreveria uma história assim. E no último capítulo tem umas passagens que são fantásticas, tipo quando o Dr. Jekyll fala que ele tentava resistir ao Mr. Hyde, mas o Mr. Hyde levava melhor. E no fundo ele até gostava de andar por aí livre, leve e solto, fazendo maldades e dando vazão aos seus vícios. Tipo, todo mundo é um pouco cruel e a gente gosta disso. Mas no final ele era mais Mr. Hyde do que Dr. Jekyll, e é o que pode acontecer com todos nós se a gente não conseguir dosar. Assumindo, é claro, que você queira ser uma pessoa boa, o que é bacana. O que eu acho que o Robert Louis Stevenson fez aqui foi dar uma alfinetada, melhor, uma alfinetada não, ele deu um belo tapa na cara da sociedade vitoriana. Que nem eu falei lá no vídeo do Projeto Penny Dreadful, os vitorianos eram assim, uma sociedade que prezava muito pelas aparências. Eles tinham que ser os melhores, eles tinham que ser os mais polidos, eles tinham que ser os mais religiosos, eles tinham que ser os mais corretos, os mais civilizados. Até porque essa era a época do neocolonialismo, imperialismo. E qual era a ideia geral do imperialismo, né? O fardo do homem branco. Vamos levar a civilização para povos considerados inferiores. Então eles tinham que ser perfeitos. Mas eles não eram. Claro que não. Poxa, Vênus, então o livro é ruim? Não, não é que o livro seja ruim, ele só é enrolado. Eles dão voltas e voltas e mais voltas pra descobrir uma coisa que a gente começa o livro sabendo. Na época, isso daqui causou um furor considerável.
E a importância de uma história como O Médico e o Monstro não pode passar despercebido. Pensa em desenho, gente, desenho animado, que tem episódios inspirados no Médico e o Monstro. Piu Piu e Frajola tinha um, Tom e Jerry tem outro. Aquele filme Page Master, que tem lá os livros, tem o livro de terror, o livro de fantasia, o livro de aventura. E se não me engano, o livro de terror, ele faz referência ao Dr. Jack. O próprio Hulk, gente, o que é o Hulk se não O Médico e o Monstro? Espero que eu tenha deixado claro que eu entendo a importância de O Médico e o Monstro e eu recomendo a todos que leiam esse livro justamente por causa dessa importância. Talvez muita gente aí vá gostar do livro mais do que eu gostei, inclusive, mas o fato dele ser importante não quer dizer que eu deva achar na ativa a coisa mais incrível que eu já li. Joinha! Porque você nunca sabe quando a pessoa pode surtar e liberar o Mr. Hyde que existe dentro dela.